O despertar, o ataque e a autoridade. Antes mesmo de seus olhos se abrirem por completo, uma batalha já foi iniciada. O dia ainda nem clareou totalmente, mas o mundo espiritual não dormiu. Há pensamentos que chegam sem convite, pesos que tentam se instalar sem permissão, lembranças que surgem como ecos da noite tentando roubar sua expectativa. Amanhã é um portal. É por isso que o inimigo tenta falar primeiro. É por isso que o ataque acontece logo ao acordar. Mas hoje, isso muda. Hoje você não reage. Hoje você comanda. A palavra diz em Salmos 5:3: De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Existe uma ordem espiritual quando você decide quem terá a primeira palavra do seu dia. Ou o medo fala, ou a fé declara, ou o cansaço governa, ou a autoridade se levanta. E nesta manhã você escolhe declarar, você escolhe alinhar, você escolhe governar. Há dias em que o corpo acorda, mas a alma parece atrasada. Há manhãs em que o despertador toca, mas a esperança demora a levantar. Isso não é apenas físico. Existe uma pressão invisível, tentando definir o tom do seu dia antes mesmo de você colocar os pés no chão. Mas escute com atenção. Isaías 54 revela que o Senhor desperta o ouvido todas as manhãs para ouvir como quem aprende. Se Deus desperta, é porque Ele deseja instruir. Se Ele instrui, é porque há direção. Se há direção, não há confusão. Hoje você rejeita todo ataque disfarçado de pensamento comum. Hoje, você rejeita toda a opressão travestida de rotina. Hoje, você declara que sua manhã está alinhada com o céu. Jó 22:28 afirma: Determinarás uma coisa e ela te será estabelecida. Antes que o dia tente te determinar, você determina o dia. Antes que as circunstâncias levantem a voz, você levanta o decreto. O inimigo tenta plantar sementes logo cedo. Ansiedade pelo que não aconteceu, culpa pelo que já passou, medo pelo que pode vir. Mas nenhuma dessas sementes prospera em um coração alinhado com a verdade. Lamentações 3:22-23 nos lembra que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se são novas, o passado não tem direito de permanência. Se são novas, a culpa não tem autorização. Se são novas, a esperança tem fundamento. Hoje, ao acordar, você não carrega o peso de ontem. Hoje, você não aceita o diagnóstico do medo. Hoje, você não concorda com a voz da escassez. Você concorda com Isaías 46:10, que declara que Deus anuncia o fim desde o princípio. Se Ele já viu o fim do seu dia, você não precisa temer o meio do caminho. Existe autoridade liberada logo cedo. Jesus, em Marcos 1:35, levantava-se de madrugada para orar. Não era ritual, era estratégia. Ele sabia que quem se alinha cedo governa melhor. Ele sabia que quem busca antes, vence antes. Ele sabia que amanhã define o ritmo da vitória. E assim como ele, hoje você se posiciona. Talvez você tenha acordado sentindo um peso sem explicação. Talvez tenha sentido um desânimo súbito. Talvez pensamentos de desistência tenham tentado se aproximar. Mas agora, em nome de Jesus, você interrompe esse fluxo. Você declara Lucas 10:19. Foi-te dada autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e nada lhe causará dano. Nada, nem pensamentos, nem sentimentos, nem ataques invisíveis. O Salmo 121 declara que o Senhor é quem guarda sua saída e sua entrada, desde agora e para sempre. Isso inclui sua manhã, inclui seu despertar, inclui seus primeiros pensamentos. Hoje, Deus guarda sua mente. Deus guarda seu coração. Deus guarda suas decisões. Respire fundo. Este não é um dia comum. Este é um dia governado. Este é um dia alinhado. Este é um dia de comando espiritual. Você não acordou por acaso. Você acordou com propósito. Você acordou com cobertura. Você acordou com autoridade. Antes de qualquer notificação, antes de qualquer notícia, antes de qualquer palavra humana, a palavra de Deus já foi liberada sobre você. Efésios 3:20 afirma que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Se Ele pode fazer mais,
você não precisa esperar menos. Hoje, você declara: minha manhã pertence ao Senhor. Meus pensamentos pertencem ao Senhor. Meu dia está debaixo da direção do Senhor. Eu rejeito todo ataque ao despertar. Eu recebo alinhamento. Eu recebo clareza. Eu recebo paz. Eu recebo autoridade. Hoje você não apenas acorda. Hoje você se levanta espiritualmente. Hoje você assume o controle. Hoje você começa vencendo. Desde o princípio, Deus revelou um padrão espiritual claro. Quem se posiciona cedo vence antes. A Bíblia não exalta apenas milagres finais. Ela revela decisões tomadas no início. Antes da vitória visível, houve um alinhamento invisível. Antes do resultado público, houve um posicionamento secreto. E hoje, ao olhar para as Escrituras, você entende que amanhã sempre foi o campo onde Deus prepara seus vencedores. Josué é um desses exemplos. Em Josué 24:15, ele não esperou o caos se instalar para tomar uma decisão. Ele declarou com autoridade: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não foi apenas uma escolha familiar, foi um decreto espiritual. Josué entendeu que se ele não governasse primeiro, outras influências tentariam assumir o controle. Ele escolheu declarar antes que o inimigo sugerisse. E hoje, assim como Josué, você declara logo cedo a quem pertence sua vida, sua casa, seu dia e seu futuro. Davi também compreendia o poder da manhã. Antes de ser rei no trono, ele era sacerdote no secreto. Os Salmos revelam um homem que buscava a Deus ainda cedo, antes das batalhas, antes das decisões, antes dos confrontos. Em Salmos 5:3, ele diz que apresentava sua oração pela manhã e ficava esperando. Davi não entrava no dia sem alinhamento. Ele sabia que quem espera no Senhor não entra confuso, entra direcionado. Ele sabia que a presença de Deus ao amanhecer era mais poderosa do que qualquer espada ao meio-dia. Quando Golias se levantou, Davi já estava preparado. O gigante não o surpreendeu, porque sua confiança não nasceu no campo de batalha, mas no altar. O inimigo pode até tentar te intimidar cedo, mas quando você começa o dia na presença de Deus, nenhuma ameaça cresce mais do que a sua fé. Hoje, você recebe esse mesmo espírito de confiança. Hoje você não reage aos gigantes, você os confronta com autoridade. Jesus é o maior exemplo de todos. Marcos 1:35 revela que ele se levantava ainda de madrugada para orar quando ainda estava escuro. Observe isso com atenção. O Filho de Deus não começava o dia correndo, ele começava o dia rendido. Ele não iniciava na pressão, mas na comunhão. E por causa disso, ele caminhava em autoridade, curava, libertava e ensinava com poder. Jesus sabia que a força do dia não estava na agenda, mas no altar. Cada milagre que ele realizava durante o dia tinha origem no silêncio da madrugada. Cada palavra de autoridade liberada em público havia sido alinhada em secreto. Isso revela algo profundo. Quem governa o secreto governa o público. Hoje, você decide não apenas acordar, mas se alinhar. Não apenas levantar o corpo, mas posicionar o espírito. Elias também entendeu esse princípio. Em 1 Reis 18, enquanto o povo estava dividido e confuso, Elias se levantou com clareza espiritual. Ele orou, declarou e o fogo desceu. Mas antes do fogo cair, houve alinhamento. Antes do milagre visível, houve posicionamento invisível. Elias não orou com pressa, ele orou com convicção. E Deus respondeu com poder. Assim também é com você hoje. Antes que o fogo da vitória se manifeste, há um altar sendo restaurado nesta manhã. Antes que as respostas apareçam, há um coração sendo alinhado. Antes que as portas se abram, há uma autoridade sendo liberada. Romanos 8:37 declara que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso não significa apenas vencer no final do dia. Significa acordar já vencedor. Significa começar o dia consciente da identidade que você carrega. O inimigo tenta atacar cedo porque sabe que, se você lembrar quem você é, ele perde espaço. Mas hoje, você se lembra. Hoje, você se posiciona. Hoje, você declara. Os homens e mulheres que Deus usou não eram especiais por si mesmos. Eles eram alinhados. Eles entendiam o tempo.
Eles sabiam que amanhã não é apenas um horário, é um território espiritual. E hoje, esse território pertence a você. Assim como Josué, você escolhe. Assim como Davi, você confia. Assim como Jesus, você se rende. Assim como Elias, você declara. E quando você faz isso, o céu responde. Agora que você entende o princípio espiritual da manhã, chegou o momento de transformar revelação em prática, porque a autoridade não é apenas algo que se entende, é algo que se exerce. Fé não é apenas sentir, é decidir. E alinhamento espiritual não é emoção passageira, é posicionamento diário. Hoje você não apenas ouviu a palavra, hoje você aplica a palavra. A primeira aplicação prática é simples, mas poderosa. Não permita que o dia fale antes de você. Antes das notícias, antes das mensagens, antes das redes sociais, antes das preocupações, declare. Declare mesmo sem vontade. Declare mesmo com o corpo cansado, porque o Espírito governa a carne e não o contrário. Quando você declara, você estabelece o ambiente espiritual do seu dia. Jó 22:28 não é poesia, é chave espiritual. Determinarás uma coisa e ela te será estabelecida. Isso significa que palavras alinhadas com o céu criam caminhos onde antes havia bloqueios. Hoje você aprende a usar sua boca como instrumento de governo, não como canal de queixa. Você não começa reclamando, você começa declarando. A segunda aplicação é discernir os pensamentos da manhã. Nem tudo que você pensa ao acordar é seu. Alguns pensamentos são sugestões, outros são ataques, e outros são convites para desistir antes mesmo de tentar. Mas 2 Coríntios 10:4 nos lembra que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Hoje você rejeita pensamentos que não concordam com a verdade. Você não negocia com a dúvida. Você não alimenta o medo. Você interrompe, rejeita e substitui pela palavra. A terceira aplicação é entregar o controle do dia ao Senhor, sem abrir mão da sua responsabilidade espiritual. Isso não é passividade, é parceria. Provérbios nos ensina que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Quando você ora pela manhã, você não perde tempo, você ganha direção. Você não atrasa o dia, você acelera o propósito. Agora receba esta visão profética para hoje. Hoje, portas que estavam invisíveis serão percebidas. Hoje, decisões que pareciam confusas serão esclarecidas. Hoje, encontros estratégicos acontecerão. Hoje, livramentos que você nem verá acontecerão. Hoje, o que parecia pesado se tornará leve. Isaías 46:10 declara que Deus anuncia o fim desde o princípio. Isso significa que o Senhor já foi à sua frente neste dia. Ele já preparou caminhos. Ele já alinhou respostas. Ele já organizou detalhes que você nem imagina. O que ele espera agora é que você caminhe com confiança, não com medo. Talvez você tenha acordado pensando, será que hoje vai dar certo? Mas o céu já respondeu, vai dar certo, porque você não caminha sozinho. Salmo 91:7 diz que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Isso não fala apenas de perigos físicos, mas de ataques emocionais, espirituais e mentais. Hoje você anda protegido. Hoje você anda coberto. Hoje você anda guardado. A visão profética é clara. Este não é um dia comum, é um dia de avanço, um dia de reposicionamento, um dia de resposta. Mesmo que externamente pareça normal, espiritualmente algo já se moveu. O simples fato de você estar aqui declarando, orando e se alinhando já mudou o curso do seu dia. Zacarias 4:6 nos lembra que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa resolver tudo agora. Você só precisa continuar alinhado, continuar declarando, continuar confiando. Hoje, você caminha com autoridade, mas também com paz. Você governa, mas descansa. Você declara, mas confia. Porque quem começa o dia com Deus, não termina o dia derrotado. Agora, eu quero que você faça algo diferente. Não leia com pressa. Não escute como quem apenas acompanha.
Pare por um instante, respire fundo e seja honesto consigo mesmo diante de Deus. Porque este não é apenas um momento de oração, é um ponto de virada. Como você realmente acordou hoje? Foi com paz ou com peso? Com expectativa ou com medo? Com gratidão ou com cansaço acumulado? Muitas pessoas acordam todos os dias, mas poucas se levantam espiritualmente. O corpo sai da cama, mas a alma continua presa ao ontem. O relógio avança, mas o coração permanece estacionado em dores antigas, frustrações não resolvidas e batalhas silenciosas que ninguém vê. E é exatamente aí que o inimigo tenta agir, no silêncio da manhã, quando ninguém está olhando. Mas hoje você não está invisível. Hoje você foi alcançado. Hoje Deus está te chamando para algo mais profundo do que apenas aguentar o dia. Ele está te chamando para governar o dia. Talvez você esteja carregando um peso que nunca compartilhou com ninguém. Talvez esteja sorrindo por fora, mas lutando por dentro. Talvez esteja cansado de começar bem e terminar o dia esgotado, frustrado, com a sensação de que algo sempre dá errado no meio do caminho. Se isso fala com você, saiba, você não está sozinho. A Bíblia diz em Jeremias 1 que Deus chama, capacita e envia. Mas antes de enviar, Ele toca. Antes de usar, Ele restaura. Antes de liberar autoridade, Ele cura o coração. E este é um desses momentos. Um momento de realinhamento. Um momento de decisão interna. Deixe essa pergunta ecoar dentro de você. Quem tem dado a primeira palavra sobre os seus dias? O medo, o passado, as circunstâncias ou Deus? Porque o que fala primeiro costuma governar. E hoje, você tem a oportunidade de mudar essa ordem. Se esta oração está falando com você, se algo dentro do seu coração está sendo tocado, eu quero te fazer um convite simples, mas poderoso. Não caminhe sozinho. Conecte-se com conteúdos que alimentam sua fé. Volte aqui. Ore novamente. Permita que sua manhã seja constantemente alinhada com o céu. Há pessoas que transformaram completamente suas rotinas espirituais ao decidir começar o dia assim, em oração, em alinhamento, em autoridade. Há dias que não mudam porque as circunstâncias mudam, mas porque você muda a forma de começar. E agora, antes de avançarmos para a oração final, eu quero que você faça um pequeno ato de fé. Diga dentro do seu coração: hoje eu escolho Deus primeiro. Não precisa falar alto. Ele ouve o secreto. Ele responde o escondido. Este é um chamado para a constância, não para a perfeição. Para relacionamento, não para a religião. Para autoridade com amor, não para peso espiritual. Você não chegou até aqui por acaso. Existe um propósito neste momento. Existe uma resposta sendo preparada. Existe uma mudança acontecendo agora, mesmo que você ainda não consiga ver. Agora não apenas leia, ore, não apenas acompanhe, concorde, porque este é o momento em que tudo o que foi alinhado se transforma em decreto espiritual. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta manhã eu me coloco diante de Ti com reverência, mas também com confiança. Eu não venho como alguém derrotado, eu venho como filho. Eu não venho implorando identidade, eu venho exercendo a autoridade que o Senhor já me concedeu. Em nome de Jesus eu declaro: o dia não me governa, eu governo o dia debaixo da Tua direção. Eu rejeito agora todo ataque liberado contra mim ao despertar. Rejeito todo peso sem explicação. Rejeito toda ansiedade antecipada. Rejeito toda opressão emocional, espiritual e mental. Nada que não vem de Deus permanece em mim. Eu declaro que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida nesta manhã. O ontem não tem poder sobre mim. O passado não me define. Culpa não me controla. Medo não me dirige. Eu recebo a mente de Cristo. Eu recebo paz que excede todo entendimento. Eu recebo clareza espiritual. Em nome de Jesus, eu quebro agora toda palavra contrária liberada contra este dia. Toda maldição consciente ou inconsciente é cancelada. Toda seta lançada contra minha mente cai por terra. Toda tentativa de confusão é neutralizada. As armas formadas não prosperarão, porque maior é o que está comigo. Senhor, eu coloco diante de Ti minha casa, minha família, meu trabalho, meus caminhos, minhas decisões. Guarda minha saída e minha entrada.
Livra-me do mal visível e invisível. Livra-me de decisões precipitadas. Livra-me de distrações que roubam propósito. Que o Teu Espírito Santo governe cada passo. Eu declaro cura agora. Cura na mente cansada. Cura no coração ferido. Cura nas emoções sobrecarregadas. Cura em todo lugar onde a esperança foi enfraquecida. Onde havia peso, eu declaro leveza. Onde havia confusão, eu declaro direção. Onde havia atraso, eu declaro avanço. Onde havia silêncio, eu declaro resposta. Em nome de Jesus, eu recebo ousadia espiritual para viver este dia. Eu não me escondo. Eu não retrocedo. Eu não cedo ao medo. Eu caminho como mais que vencedor, sabendo que o Senhor já foi à minha frente. Se houver portas a serem abertas hoje, que se abram. Se houver portas a serem fechadas, que se fechem. Se houver livramentos necessários, que aconteçam mesmo sem que eu perceba. Se houver encontros preparados pelo céu, que eu esteja sensível para reconhecê-los. Eu consagro este dia ao Senhor, cada palavra que eu falar, cada decisão que eu tomar, cada ambiente em que eu entrar. Que a minha presença carregue paz, que minhas palavras carreguem vida, que minhas atitudes reflitam o Teu governo. E se alguém que ora comigo agora ainda não Te conhece plenamente, que neste momento haja salvação, reconciliação e restauração, que corações sejam tocados, que cadeias caiam, que a luz dissipe toda a escuridão. Eu encerro esta oração declarando: hoje eu acordo alinhado, hoje eu caminho guardado, hoje eu vivo direcionado, hoje eu termino em vitória. Nada faltará, nada me dominará, nada me desviará, porque o Senhor é comigo. Em nome de Jesus. Amém.